Hoje eu tô aqui para compartilhar um pouquinho com vocês sobre duas mulheres. Duas mulheres. E o que nós podemos aprender com as mulheres? Será que vocês podem pensar um pouquinho? Essa live não é só para mulheres, é para homens, mulheres. Afinal de contas, todo o homem que está aqui foi gerado em um ventre de uma mulher. Todo homem tem ou uma mãe, ou uma esposa, uma namorada, uma filha. E hoje eu tô aqui para compartilhar um pouquinho, vou dar uma pincelada sobre... Na live anterior a gente falou sobre Eva. E nessa live eu vou falar um pouquinho de Sara e de Agar. É uma pincelada, tá? Não vou me estender muito, mas eu quero falar um pouco daquilo que Deus derramou no meu coração para transmitir para vocês. Boa noite, pessoal que está chegando, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui. Vamos começar então a falar um pouquinho da Sara. Vocês estão ouvindo bem? Um pouquinho de Agar, um pouquinho de mim, um pouquinho de vocês, porque eu creio que as nossas experiências, elas estão atreladas a não só a minha vida, e sim a vida de cada um de vocês, porque as nossas experiências, elas fazem a gente crescer, os nossos erros fazem a gente crescer, os nossos acertos fazem a gente crescer mais ainda. E quando a gente ouve uma experiência, quando a gente vê que pessoas reais passaram por situações difíceis na vida, estão aqui contadas na Bíblia, contadas nesse livro, foram pessoas assim como a gente, e que tiveram as suas experiências, e que estão aí, né, para edificar a nossa vida. Boa noite, pessoal, então sejam todos bem-vindos, vamos começar. Hoje eu vou falar de Sara e de Agar. Eu não sei se todos vocês já conhecem a história, né? Eu vou dar uma pincelada. Tudo começa no livro de Gênesis. Existia uma promessa sobre Abraão e sobre Sara, que eles teriam um filho, e a partir dessa promessa Abraão seria pai de uma grande nação. E aí, Abraão ele é considerado como o pai da fé. Abraão e Sara já eram velhinhos, né? E eles tinham essa promessa de Deus. E eles decidem sair da cidade que eles estavam e ir para uma outra cidade tentar a vida. Sara já era em avançada idade, porém era uma mulher que acompanhava o seu esposo, não mediu esforços para ir nessa viagem longa, sentada no lombo de um camelo, acompanhando o seu esposo. Aqui a gente vai falar um pouquinho de relacionamento de Abraão e de Sara, e os conflitos e as guerras que muitas vezes existem dentro de relacionamentos, né? Abraão e Sara, eles eram meio-irmãos, eram irmãos por parte de pais. Naquela época era permitido. Então, quando eles chegam nessa terra, Sara despertava a curiosidade e os olhares dos homens do palácio, do rei, enfim. Tamanha era a beleza dela, mesmo sendo uma mulher em avançada idade. E Abraão usou, de uma certa forma, de uma forma errada, com peso, com medo de que morresse, de que fosse atacado naquele lugar, ele se passa como irmão de Sara, ele não apresenta Sara como sua esposa. E aí então o rei acaba tendo relações com Sara, enfim, e por causa de um erro, por causa de uma manipulação emocional, Sara se submete e ela acaba tendo, né, relacionamento com esse rei, mas um anjo visita o rei e traz toda a verdade, e aí então Sara é colocada, né, exposto tudo que está acontecendo para Abraão, e Sara e Abraão então saem daquela terra, levaram consigo muitos presentes
porém com um peso muito grande da mentira. O que eu quero falar até aqui para vocês? Que existem relacionamentos abusivos, existe a mentira, não existe uma mentirinha. Mentira é mentira e ponto, isso causa dores, né? A partir disso, Abraão, ele se tornou um homem de muitas posses, ele já tinha muitas posses, né? Mas ele foi muito presenteado pelo rei, ele saiu daquela cidade, um homem muito próspero, muito rico. E eles tinham essa promessa de que Sara seria mãe, só que Sara já era avançada em idade e Abraão também, então como seria possível isso acontecer? E muitas vezes é o que acontece na vida da gente, nós temos uma promessa, só que a nossa condição atual, como que seria possível isso acontecer? Então, assim, tanto Abraão quanto Sara, eles foram seres humanos igual a mim, igual a vocês, que passaram pelas suas dificuldades, pelos seus conflitos, pelas suas guerras, pelas suas lutas, mas mesmo assim Deus não deixou de cumprir, independente dos erros deles, eles colheram os frutos das suas consequências, né? O fruto do erro, né? As consequências de tudo aquilo que eles fizeram de errado, mas Deus não deixou de abençoar. Sara, então, no seu desespero em dar um filho para Abraão, o que Sara faz? Sara faz com que Abraão tenha uma noite de amor, um relacionamento com a sua serva Agar, com a sua escrava. E essa escrava, então, engravidou de Ismael. Não era um filho esperado, não era o filho da promessa, mas foi um filho, o primeiro filho que Abraão gerou, né? Que Abraão foi pai, que Agar, no caso, gerou. Não era o filho da promessa, Abraão não esperou, Sara não esperou. E aí eu vejo ali o jeitinho, né? Que muitas vezes a gente quer dar um jeito para resolver um problema e aí traz um problema maior ainda e toda uma nação que hoje existe, que vive em guerra, que é a nação árabe, veio através de Ismael, que é o filho de Agar. Ismael crescendo dentro daquela casa, Sara sabia da promessa, Sara foi visitada por três homens de Deus, 3 anjos, na minha opinião, né? Foram visitar Abraão e falaram, né, para ele que ele seria pai, o filho da promessa, e Abraão, ele não acreditava jamais por causa da idade. E Sara ouviu de longe e riu. Ela riu dentro de si. Mas sabe aquele riso espontâneo que às vezes a gente sorri porque não acredita? Não é um riso de deboche ou enfim, é tipo bem capaz, isso é impossível. Ela riu dentro de si e aquele servo ouviu e disse: por que ri? E ela disse que ela não estava rindo. Ele disse: riu sim. E ela não acreditava que ela seria mãe. Então ela engravida e o servo disse que voltaria 1 ano depois, né? E que ela estaria com o filho. E aquele riso se tornou real. Sara então tem o seu filho e começa dentro daquela casa, os meninos eles vão crescendo juntos e isso causa um transtorno, inveja, competição, dor e sofrimento. E uma das vezes Agar, ela é tão humilhada dentro da casa que Agar ela foge para o deserto, né? E começou uma disputa ali entre Sara e Agar. E Sara, por ciúmes, por inveja, enfim, já tinha cometido um erro, vendo aquela criança, né, crescer dentro de casa, e achando que era o filho da promessa, não esperou pelo tempo oportuno. Mas esse tempo chegou, ela foi mãe. Só que até isso acontecer, havia uma guerra dentro daquela casa, havia uma disputa. E muitas vezes quando nós decidimos fazer as coisas conforme o que a gente acredita ser certo, a gente vai sofrer as nossas consequências, né? Afinal de contas, ali nasceu uma nação árabe, através de Ismael, os ismaelitas.
Sara, em um momento de dor e sofrimento, ela foge da casa e vai para o deserto. E é tão lindo, que existe, eu quero ler o encontro que ela tem. Na verdade, ela está desesperada e ela foi correndo para o deserto. E aí ela é visitada por um anjo. E essa passagem está em Gênesis 15, no versículo 7, que diz assim, eu vou ler para vocês porque essa passagem ela é muito linda, ela é muito edificante. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada para Assur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Estou fugindo de minha senhora, Sara respondeu a ele. Note que nesse versículo diz: Agar, serva de Sara, de onde você vem e para onde você vai? Muitas vezes nós queremos fugir, sair desesperadamente e deixar para trás tudo aquilo que nos causa dor, aquilo que nos causa humilhação, tudo aquilo que traz sofrimento para a gente, porque a gente acha que se a gente fugir, a gente vai resolver. Mas na verdade não é assim. Às vezes, no momento de humilhação, no momento de dor, o que a gente está vivendo, aquilo ali vai ser o teu maior testemunho. E ela estava aqui sendo humilhada por algo que ela não quis. Perceba que lindo este encontro. E às vezes a gente está no deserto, desesperadamente no deserto, dentro da gente. A gente não consegue fugir. Tem vezes que a gente foge para algum lugar, achando que lá a gente vai encontrar descanso. De onde vem para onde vai? Quando a gente foge, a gente não sabe para onde vai. O desespero é tão grande pela busca de um alívio, de uma resposta, ou às vezes só para sair do meio que a gente vive, aquele lugar de humilhação, aquele lugar de condenação, aquele lugar de comparação, por algo que Agar nem queria. Agar não queria, Agar não almejava ser mãe, ela era uma escrava. Mas Deus é zeloso, Deus é amoroso. E Deus, muitas vezes, ele responde à oração dos escravos e não do dono deles. Note o cuidado de Deus com essa escrava. Muitas vezes nós estamos sendo escravizados por pessoas, por circunstâncias, por situações. Mas Deus está sempre nos observando. Ele vai até o deserto da nossa alma, o deserto do nosso coração e nos pergunta: de onde vem, para onde vai? E muitas vezes a gente não tem resposta. Estou fugindo da minha senhora. Estou fugindo da minha senhora. Pergunta que eu quero fazer para ti hoje: de quem é que tu estás fugindo? Quem é que está te oprimindo e a vontade que tu tem é fugir? Às vezes é assim que a gente se sente, não é assim? Vontade de fugir para o deserto. Que seja o deserto. Só que é necessário muitas vezes voltar para o lugar da humilhação. Se humilhar. Porque Deus tem um propósito no meio da dor, no meio da humilhação. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para a sua senhora e sujeite-se à sua autoridade. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará à luz a um filho. Aqui, a primeira vez que Agar foge para o deserto, ela está grávida, ela está sendo humilhada. Quantas mulheres, quantas mães vivem isso hoje em dia? Tiveram um relacionamento, enfim,
Engravidaram, o homem foi embora. Se sentem acuadas, se sentem abandonadas, vontade de fugir, desesperadamente, porque bate o desespero. O anjo do Senhor também disse: você está grávida, dará à luz um filho, dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor, angustiado. Volte-se, humilhe-se, porque o Senhor ouviu o seu clamor, angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. É tão lindo o significado do nome de Ismael. Eu vou falar quando estiver no finalzinho qual é o significado do nome Ismael. Isaac significa sorriso. O nome de Isaac significa a dor que Sara vivia, a dúvida no coração dela. Quando ela foi anunciada que ela seria mãe, o que ela faz? Ela sorri dentro do seu interior. E Deus lhe dá um filho com o nome Isaac, que significa riso, significa alegria. Isaac, filho de Sara, ele fazia parte da nação judaica, Ismael da nação árabe. 2 irmãos, sendo rivais. Quantas casas existe isso hoje em dia? Irmãos sendo rivais. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu vi aqui que algumas pessoas falaram que travou. Acena para mim, por favor, se vocês estão conseguindo ouvir. Tudo bem, pessoal? Estão conseguindo me ouvir? Aqui para mim tá tudo ok. Tá bom. Voltando então. Não sei se vocês chegaram a pegar aquela parte de que Isaac significa riso. Notem que aquilo que Sara duvidava, Deus deu um nome. Riso, alegria. Boa noite, pessoal. Boa noite, Luciano, meu cunhado querido, tá aí na live. Boa noite. Louvado seja Deus pela vida de vocês. E o significado do nome Ismael, vou revelar mais para frente. Então, Agar volta e se humilha para sua senhora. Às vezes vai ser necessário a gente voltar para o lugar da onde a gente fugiu. Talvez esse lugar seja dentro da gente. Voltar lá dentro de nós e tentar encontrar as dores que estão nos oprimindo e nos dando vontade de fugir. Para bem longe. Quem aqui já viveu isso? Quem aqui já viveu isso? Uma vontade desesperadora de fugir, sem saber para onde ir, simplesmente ir. Só que não adianta a gente fugir, porque onde a gente for, o problema vai junto. Ei, não é o lugar que você está, e sim o lugar que você é. É o lugar que nós somos, porque muitas vezes a gente precisa administrar aqui dentro da gente. Não vai adiantar fugir. É bom às vezes arejar um pouco a cabeça, mas às vezes é preciso voltar e encarar o problema. Mesmo sendo humilhada, ela se humilhou. Ela já vinha com o peso da dor da humilhação, mas ela se humilha. E ela pede perdão para sua senhora. E muitas vezes na vida da gente é assim. A gente precisa se humilhar, pedir perdão para aqueles que nos ferem
Quem é que já passou por isso? Mas eu não vou fazer, eu não vou pedir desculpa. Não fui eu, não fui eu que errei. Sabe, eu quero falar algo para vocês. Existem muitas pessoas feridas. Muitas pessoas feridas. E muitas vezes essas pessoas, elas estão feridas porque elas estão permitindo. E a outra pessoa que a feriu nem sabe que feriu. Ela nem sabe que ela fez algo para ferir. E a pessoa que está ferida também não expõe a sua dor. Quantas vezes acontece isso com a gente? Ah, porque eu acho. Ah, porque a pessoa fez. A gente está, não é porque a gente está se sentindo ferida por alguém que a pessoa teve a intenção de nos ferir. É preciso administrar dentro de nós essa dor. E entender que cada pessoa está passando pelo seu processo. E entender que o processo de dor, às vezes a gente vai querer sim fugir para o deserto. Mas às vezes vai ser necessário voltar lá. Porque deserto não é casa. Deserto é só passagem. Ninguém sobrevive no deserto. Deserto é tempo de parar, de refletir. E muitas vezes o deserto ele é sombrio. Durante o dia ele é muito quente, durante a noite ele é muito frio. A gente se sente perdido e deslocado em um deserto. E mesmo estando diante de uma fonte, a gente não encontra água. Não bastando tudo isso, depois que Agar volta para casa, se conserta com a sua senhora, então Sara engravida e começa todo aquele processo ali. Ismael já era maiorzinho quando Sara engravidou, começam as disputas de novo, Sara humilha Agar de novo e aí é diferente. Dessa vez, Sara diz para Abraão mandar Agar embora. Lembre-se, Abraão, um homem extremamente rico, e ele vai consultar a Deus com pesar no seu coração. Porque por mais que Ismael não fosse o filho da promessa, era um filho, e filho é filho. Não existe filho, porque é bastardo, porque eu não queria. Quem é pai, quem é mãe, sabe o amor que a gente sente pelos nossos filhos. Eu tenho um filho de 17 anos. Amo o meu filho. E essa mulher, naquele conflito todo dentro de casa, o que acontece? Sara então se preocupa com algo material, com a herança. Ambos são filhos, não importa que é filho da escrava, também é herdeiro, e começa uma disputa ali. Ismael já era grandinho, creio eu que tipo uma adolescência. E na madrugada, Deus visita Abraão e diz para ele: faça o que Sara está fazendo, está te pedindo ou mandando. E Abraão pega um pedaço de pão, uma botija de água, coloca no ombro de Agar e manda eles embora na madrugada. Agar volta para o deserto. Só que agora Agar volta para o deserto não pela sua vontade, mas sim porque ela foi mandada para lá. Às vezes a gente vai para o deserto porque a gente quer fugir. Só que tem outros momentos que a gente vai para o deserto porque Deus está nos mandando para lá. Para que se cumpra o propósito. Agar senta-se no deserto e deixa o seu filho de longe. Deixa o seu filho de longe e ela diz: eu não quero ver o meu filho morrer. Porque é isso, quando a gente vai para o deserto, o que a gente pensa? Acabou. É morte. Não é assim? Mas não.
Muitas vezes o deserto está gerando vida, uma novidade de vida. E mesmo ali naquela imensidão de areia, Agar não via saída. Mais uma vez o anjo a visita. Mais uma vez o anjo a visita. E Agar, ali naquele lugar de desespero, sem saber para onde ir e o que fazer, mais uma vez o anjo a visita. Talvez hoje você esteja vivendo um deserto, sem saber o que fazer. Talvez te mandaram para lá, você não queria ir. E é necessário estar num deserto. Tu pode não ver, mas Deus te observa e Ele manda os seus anjos. Tu pode ter certeza que Ele manda os seus anjos. Agar viu o pão acabar e viu a água acabar. No deserto, como Deus permitiria que Abraão mandasse a mãe de um dos seus filhos para o deserto? Sendo que Abraão era cheio de posses. Ele poderia dar uma condição, então colocar em uma cidade, mas note que Deus tem propósito no deserto. E o propósito é manifestar a sua glória. É trazer para mim, para você hoje, que talvez esteja enfrentando um deserto emocional, um desespero na alma, uma agitação, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, simplesmente se senta. Quero te dizer que o anjo do Senhor te visita. Será que você pode crer? O anjo do Senhor te visita, ele está te observando. Quando o anjo chega a Agar, o que ele diz? O que está fazendo aí, Agar? Agora ela sabia que ela estava num deserto. E por que ela estava ali? Ela não estava porque ela queria. Ela foi mandada para lá. Talvez hoje vocês estejam vivendo um deserto dentro do teu interior, que alguém te mandou para esse deserto. Não foi escolha tua tá nessa situação, tá neste lugar. Mas tu está vivendo um deserto. Ei, tu não grita, tu não chora, tu não clama, porque deserto a gente não tem força para nada. Mas Deus observa. Note que o anjo chega a Agar e diz: eu vim, porque Deus ouviu o clamor do seu filho. Como que Deus pode ouvir o clamor do filho dela, mas ela não ouvia? Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está tão desesperado que a gente não consegue gritar. Não se assustem, tá, pessoal? Como eu falei, eu moro em casa, meu vizinho está chegando, então tem barulho de cachorro. Faz parte, né? Mas voltando para Agar, voltando para a visitação do anjo. Quando o anjo chega e ele olha para Agar e diz para ela: Agar, Deus me enviou aqui pelo clamor do teu filho, mas o filho dela não tinha voz para clamar. Ele estava sentado à distância dela. Muitas vezes a gente não tem força para clamar, mas Deus ouve o clamor da nossa alma e Ele traz um anjo para trazer refrigério para a gente no meio do deserto. Então Ele diz: Agar, levante-se e anda. O que Deus está dizendo para mim e para você hoje, não importa o deserto que você se encontra, levante-se e ande. Agora eu te faço uma pergunta. Como é que vai se levantar em um deserto? E eu quero te falar algo de muito precioso. Agar é mandada para o mesmo deserto que ela fugiu anteriormente, só que em uma outra circunstância. Às vezes a gente volta a lugares que a gente já viveu dores, mas aí é porque existe um propósito. Quando Agar foi da primeira vez, ela se sentou à beira de uma fonte. Nessa segunda vez, Agar só tinha uma botija de água, a água acabou, o pão acabou para ela e para o seu filho. E o que aconteceu? Agar não enxergou a fonte na frente dos seus olhos. E muitas vezes é assim que nós estamos. O desespero é tão grande do deserto, o suor embaça os nossos olhos,
o pavor toma conta. E a gente tá ali, só tá ali esperando a morte, porque ela esperava a morte dela e do filho naquele deserto. Mas Deus ouviu o clamor do seu filho. Talvez hoje você não consiga gritar por socorro, pedir ajuda, mas Deus ouve o clamor de alguém que está em silêncio do teu lado. Talvez você ache que essa pessoa que está do teu lado, que não te valoriza, que está no deserto junto contigo, que não tem atitude, que ela está gritando dentro de si, e Deus está ouvindo. E Deus está levando refrigério. Quando aquele anjo chama Agar e começa esse diálogo com Agar, ele mostra a fonte de água que sacia a sede. E ele diz: levante-se, Agar, pegue seu filho e vai. Dessa vez o anjo não disse para que ela voltasse, mas sim para que ela avançasse. Existem momentos na vida da gente que a gente vai precisar voltar. Só que existem outros que a gente já sabe como foi lá, como foi humilhante estar naquele lugar. Então, ao invés de voltar, agora não. Essa segunda vez, essa segunda estada no deserto, é para te mostrar o lugar que tu não deve voltar. Não volte para lugares de onde Deus já te tirou. Não volte a conviver com pessoas que tu já orou para que elas saíssem da tua vida. Não volte para desertos que Deus não te conduziu. Tá no momento de fuga? Foge, às vezes é necessário. Mas entenda que não é o lugar, e sim você. Não é o lado de fora, e sim o lado de dentro. Tudo que nós precisamos está aqui dentro de nós. Muitas vezes a gente não sabe expressar. É difícil abrir a nossa boca e se humilhar. E admitir que precisa de ajuda. Quem conhece a minha história, quem conhece a minha vida sabe tudo que eu vivi. Quantos desertos eu vivi. Mas eu estou aqui para dizer que teve dias que eu fui terra seca. Mas o anjo não deixou de me visitar. Teve dias que eu quis ir para o deserto, porque eu achava que lá era o meu lugar. Teve vezes que o Senhor me conduziu para o deserto. E lá, Ele me carregou no colo. Ele sabe. Quando Deus nos conduz a passar por um deserto, Ele sabe o que vem pela frente. Havia uma nação numerosa que existe hoje, que é a nação dos árabes, os ismaelitas. Havia um propósito. Mesmo que esse filho não tenha sido o filho da promessa, o filho gerado por um propósito, sonhado pelo casal, talvez hoje você se sinta assim, rejeitado, abandonado por pai ou abandonado pela mãe. Talvez o teu pai tenha muitas posses, tenha muito dinheiro, e toda vez que ele vai te dar algo, é sempre com humilhação. Quantas pessoas estão vivendo isso hoje? Quantas pessoas estão vivendo isso hoje? Deserto, terra seca dentro de si. O Senhor visita o teu deserto hoje e Ele te mostra a fonte. Fonte de vida. Fonte que brota no deserto. Talvez você ache que esse deserto é para te morrer. Para aqueles que você ama, que estão do teu lado, morrerem. Não. Este deserto que você está vivendo hoje é para que a fonte apareça. Tu possa saciar tua sede e te levantar. Agora eu te faço uma pergunta. Quando a gente está no deserto, a gente está fraco, debilitado, sem ânimo, não tem vontade para nada, não tem em quem se apoiar. Quem é que vai se levantar na areia do deserto e se apoiar? Como que se levanta de um deserto sem forças? Ei, se Deus está te dizendo levante-se e ande, levante-se, Agar, e vá. Levante-se, Eliane, e prossiga, é porque Ele vai te dar condição. Ele sabe onde está a fonte. Agar, então, bebe daquela água, sacia sua sede, pega o seu filho e vai.
Sabe qual é o significado do nome Ismael? É o Deus que vê. Lembra que eu falei anteriormente? A dor de Sara, o riso escondido dentro de si, de dúvida, será que você é mãe mesmo? Deus trouxe a ela, deu um nome ao seu filho para que ela se lembrasse todas as vezes que porventura o coração dela pudesse esmorecer. Porque muitas vezes é assim, nós recebemos uma promessa, nós já temos a promessa nas nossas mãos, mas o que acontece é que o desespero bate e a gente olha para a nossa realidade e esquece de olhar para o lado e ver que a promessa está ali. Está ali. Então Deus coloca um nome. Deus coloca um nome. O nome de Isaac significa riso. E o nome de Ismael significa Deus que vê, o Deus que vê, o Deus que se alegra com os nossos processos. Tem um versículo que eu citei no livro, aqui onde eu falo. O livro de Sara, ele é longo, porque conta um pouco de Sara e um pouco de Agar. Não tem como eu citar ele todo, até porque existem coisas muito profundas aqui, que é só uma leitura no passado, né, dos olhos aqui, que cada um vai viver as suas experiências e se identificar. Mas eu quero ler um trechinho que está aqui, que diz assim: no deserto focamos, ouvimos e obedecemos. No deserto somos encontrados e direcionados. No deserto, o que estamos gerando no natural, Deus revela no sobrenatural. No deserto, o que geramos traz luz e tem um nome, Ismael, que significa Deus que ouve, Deus que vê. Este é o significado. O Deus que ouve e o Deus que vê. Quero deixar para vocês um versículo que está aqui em Isaías 42:3, que diz assim: Jesus, ele não esmaga a cana quebrada e nem apaga o pavio que fumega. Muitas vezes a gente se sente como uma cana quebrada. E não bastando ainda ser uma cana quebrada, é uma cana quebrada no meio do deserto. Eu sou do interior. Não sei se alguém daqui é hoje. Eu quando criança chupava cana e até hoje ainda quando eu vou lá visitar os meus familiares, eu amo estar com os meus irmãos e viver este momento. Só que a cana, quando ela tá um bagaço, não tem apoio. Não tem apoio. E Deus muitas vezes nos vê assim, com uma cana quebrada. E Ele se importa com a gente. Agar estava naquele deserto, quebrada, mandada embora, com filhos nos braços. Quantas mulheres hoje em dia vivem essa situação? Mandadas embora, fugidas por agressões domésticas, enfim, porque não tem condições, não sabe o que fazer, vão para o deserto e levam seus filhos juntos, ou muitas vezes deixam seus filhos a serem cuidados pelos avós, pelos parentes, por orfanatos, enfim. Existem tantas mulheres desesperadas por um encontro no meio do deserto. Que essa noite, se você estiver se sentindo assim, como uma cana quebrada, onde ninguém dá mais nada, onde não tem mais caldo, eu quero te dizer que Deus se importa com você e Ele extrai o melhor, não importa quão quebrado tu está. Ele te coloca de pé e Ele te diz: levanta-te, apoia-te em mim. Tem versículo na Bíblia que diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando sou fraco, é aí que sou forte. Eu, para estar aqui hoje,
Eu estou sendo forte. Quem me conhece mais profundo sabe dos meus desertos. Até por sinal eu estou vivendo um. Mas eu estou aqui para te dizer que o anjo de Deus me visitou hoje e me trouxe água, me mostrou a fonte e disse para mim: existem tantas pessoas passando por situações difíceis. Compartilha com elas que elas não estão sozinhas, que o Deus que ouve, o Deus que vê, o Deus que traz o riso as visita. O Deus que visita no deserto e mostra a fonte. Porque muitas vezes a gente está no deserto e não vê essa fonte. Não é assim? Como eu falei para vocês, eu vim do interior e eu era muito pobre. Muito pobre. Vivia em uma casa com chão de barro, cozinha era chão de barro. Mas nós éramos uma família feliz. Sabe por quê? Porque tinha união. Tinha união. Nossa disputa era quem é que ia poder sentar do lado do pai, da mãe na mesa. Que mesa? Nossa alegria era viver juntos, sem disputa, onde todos éramos iguais. E nós tínhamos uma luz, que não era essa luz que a gente tem hoje. Era essa luz, que era uma latinha e era colocado um pedaço de pano dentro, junto com querosene, e se acendia aquela luz. E quando acabava a querosene lá, no fundo daquela latinha, fumegava, começava a fumegar. Sabe aquele pavio que começa a fumegar? E aí ninguém dá mais nada por esse pavio. Jesus está dizendo: eu me importo com um pavio que tem só uma faísquinha. Eu me importo com aquele que está quebrado. Eu me importo com você. E essa noite o que o Senhor está dizendo? Eu estou visitando o teu deserto. Deixa eu te guiar sobre ele. Eu estou te dizendo, levanta-te. Talvez tu não tenha condições de te levantar. Tu te sinta como esta cana quebrada. Eu estou te dizendo, eu me importo com você. Talvez você se sinta um bagaço jogado fora. Eu me importo com você. É o que o Senhor diz. Talvez você se sinta como esse pavio que só fumega, que não é mais aquela claridade, não traz aquela luz ao ambiente. Deus se importa com você. Porque Ele veio para esses. Para a cana quebrada e para o pavio que fumega. Ele veio nos conduzir na nossa vida. E muitas vezes no meio do deserto é onde a gente vai ter as experiências mais preciosas com o Senhor. É onde Ele vai revelar a fonte de vida. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês essa noite. Que existe um Deus que ouve, um Deus que vê, um Deus que se preocupa comigo e se preocupa com você. Meu desejo de compartilhar um pouco sobre essas mulheres deste livro é para dizer que, assim como elas fazem parte de uma história bíblica e que agora estão aqui no meu livro, de tantas outras obras aí, para dizer que a nossa vida, ela serve como inspiração para outras pessoas. Não pense que se porventura você estiver sentindo como uma cana quebrada, um pavio que só fumega, que você não tenha valor. Você tem muito valor para o Senhor. Eu costumo dizer quando as pessoas dizem, tu é escritora, eu sempre digo, não. Eu sou um lápis que Deus usou para escrever esses 2 livros. O autor é Ele. Só que o lápis, ele para escrever, ele precisa ser apontado, né? E ser apontado dói. Toda vez que o apontador vai cortando o grafite, extrai
o grafite onde a gente pode escrever, não é assim? E ser apontado dói, e pessoas na nossa vida muitas vezes são este apontador. Elas fazem parte deste processo de apontar. Porque quando nós somos apontados, é extraído o que está dentro de nós. Então, toda vez que eu digo que eu sou um lápis, eu sou um lápis que Deus usou para escrever esses livros. A obra dele, tudo aqui, de capa ao ponto final, é a inspiração de Deus. E também ele usa borracha às vezes, para apagar aquilo que nos causa dor, nos ensina a administrar essas dores, a conviver com os nossos traumas, a olhar para dentro de nós e ver que sim, nós os vencemos. E às vezes ele usa a sua borracha para apagar a história que a gente está escrevendo, achando que está escrevendo a história certa, e ele escreve uma nova história. Que nessa noite você possa sentir como um papel, uma carta em branco, que você possa permitir que os processos difíceis mostrem o grafite dentro de ti. Se porventura você precisa de uma carga dentro de si, Deus te visita nessa noite e te preenche. Essa caneta, por exemplo, se ela estiver sem o cartucho, ela não escreve. Porque quando a gente compra caneta, existem canetas, as que são caras principalmente, né? Que elas vêm com cartucho. Porque a tinta acaba. Às vezes acaba a força dentro da gente, sim. Nós somos seres humanos. Eu dei exemplo de 2 mulheres e um homem aqui. Que raro. Abraão é o pai da fé e ele errou. Sara, uma mulher sábia, uma mulher submissa, uma mulher que seguiu seu esposo, linda. Linda por fora, um tanto amarga por dentro, que obedecia talvez por amor ou talvez por manipulação. Abraão, quando disse para Sara que ela deveria dizer que era sua irmã, por medo de ele ser morto, ele disse que era para ser feito depressa. E muitas vezes a gente é manipulado no meio da nossa dor. Muitas vezes as pessoas manipulam a gente. E a gente, por amar elas, a gente acaba cedendo, acaba fazendo e depois se arrepende. Então, lições muito importantes. Não existe mentira. Não existe mentirinha. Mentira é mentira. E dói e fere. Deus não está na mentira. A própria palavra diz que o pai da mentira é Satanás. Automaticamente, quando a gente mente, a gente está dando autoridade para ser chamado de filhos dele. Então, uma escolha nossa. Que essa noite o Senhor possa visitar o teu coração, trazer paz, trazer refrigério no teu interior, te revelar que você pode sim vencer, que tu possa sair dos desertos que tu te encontra. Se tu te sente aprisionado em alguma circunstância, ei, Deus está ouvindo o teu clamor mesmo que tu não tenha nem forças para gritar. Que esse tempo curto você possa ter aprendido um pouquinho deste amor de Deus. E entenda que deserto não é casa. Deserto é só passagem. Extraia o melhor dele. Extraia o melhor dele. Amém? Que Deus abençoe a noite de vocês. Espero que tenham gostado da live. Quero me programar para fazer todas as terças-feiras. Na verdade, eu gostaria de fazer 2 vezes na semana. Talvez eu faça, orem por este propósito. Mas, a princípio, eu quero fazer toda terça-feira. Vou fazer as 13 mulheres, né? Fizemos a segunda hoje, Sara, e um pouco de Agar. E quero falar sobre todas elas. E conforme o Senhor for conduzindo, aí eu faço outras lives futuras. Mas é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado. Se vocês conhecem alguém que está passando por algum processo de deserto,
seja porque tenha sido mandado para o deserto ou que tenha fugido para ele. Se você conhece alguém que se sente como uma cana quebrada, um pavio que só fumega, mande e diga para essa pessoa: o Deus que ouve e o Deus que vê a visita do deserto, e ele traz o riso. Amém? Que Deus abençoe a noite de vocês. Se quiserem deixar alguma mensagem aí, compartilhar alguma coisa, se vocês entenderam, se tiverem alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode falar. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Bel. Obrigada, Ricardo, Raislan, Pri, obrigada. Pietra, obrigada. Obrigada a todos vocês que estão aqui, Regina, Clair, enfim, tantas pessoas e as pessoas que vão ouvir a live depois, que possam ser tocadas pelo amor do Senhor. Um beijão para vocês. Boa noite. Algumas pessoas me perguntam sobre o livro, tem pessoas que querem adquirir o livro. No link da minha bio no Instagram tem. Quem quiser também me chamar no direct tem. Quem quiser presentear uma mãe, alguém que agora no dia das mães, né? Quiser presentear alguém, eu acredito que seja um presente abençoado, sim. Tawane não conseguiu ver, mas eu vou deixar a live salva, tá? Vou deixar a live salva, assim, quem quiser assistir novamente pode assistir. Uma boa noite para todos, que Deus abençoe todos. Durma com Deus. Beijo. Lá vai a Eliane agora tentar salvar a live novamente. Boa noite. Vou separar, Luciano, 2 livros. Glória a Deus. É isso aí. Vamos abençoar a vida das pessoas que estão vivendo seus desertos, né? Obrigada, pessoal, por todos vocês que entraram enquanto eu estava na live e acabei não respondendo. Que o Senhor tenha edificado a vida de vocês através dessa palavra, tá? Que Deus abençoe. Uma boa noite para todos vocês.